eu tenho certeza que Deus já tinha colocado algo no coração dela para ela compartilhar com a gente. Glória a Deus. Amém? Eu quero chamar a Lília agora, que ela vai fazer uma oração. Aí ela vai orar por nós, orar pela vida da senhora, pastora. E é isso. Amém. Boa noite, mulheres. Sejam bem-vindas. Antes de orar, eu quero ler com vocês o Salmo 23. Vamos nos revestir, né, com essa oração de proteção. Então, eu vou ler para vocês o Salmo 23. Todas me ouvem bem? Sim. Beleza. Sim. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. Leio esse Salmo 23. Amém. Considero um salmo de grande proteção, e acho que a gente precisa tá orando, se revestindo aí de proteção. E agora eu vou iniciar a oração. Seja bem-vinda, pastora Fátima. Que Deus abençoe. Tá? Obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Feche o seu olho, feche os seus olhos aí, onde você estiver. Se conecta aí com Deus, com Jesus, aí no seu cantinho. Eleve seu pensamento a Jesus. Procure tirar todas as preocupações da sua mente, abrir seu coração. Procure essa conexão com Jesus. Amém. Ó Deus, te agradecemos pela tua presença aqui conosco nessa noite. Obrigada pela presença das suas filhas aqui conosco. Te agradecemos pelas glórias alcançadas, vindas de ti a todo momento, Senhor. Muito obrigada. Grande bênção tu tens colocado na vida de cada uma, eu tenho certeza disso. Mesmo bênçãos que ainda elas não estejam identificadas ainda pelas tuas filhas, mas que logo serão vistas por elas, serão entendidas por elas. Grandes bênçãos o Senhor tem dado a nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amparo a cada uma de nós, Pai. Muito obrigada. Tu estás aqui comigo, Senhor. Permaneça aqui conosco, com nossas irmãs, com as minhas irmãs. Permaneça aqui comigo enquanto eu viver. Visite a minha casa, Senhor. Visite a minha família, visite os meus amigos, visite o trabalho de cada uma das tuas filhas, a família de cada uma das tuas filhas. Nos visite, Senhor, nessa noite. Louvado, Senhor, seja a ti, Pai bondoso que nos auxilia em nossas aflições. Louvado seja a ti, Senhor. Obrigada por ser nosso pastor. Em ti confiamos. Em ti eu confio, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Amém. Deus abençoe a vida da pastora Fátima, Senhor, que ela venha falar aqui em teu nome, que não seja ela, mas sim
o Senhor, e que cada uma de tuas filhas possa ser abençoada, alcançada pelas palavras da pastora Fátima. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Pastor, é com você. Fique à vontade, tá? Use o tempo que achar necessário aí para falar com as tuas filhas. Deixa Deus usar aí o seu coração, a sua mente. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todas. Todas me ouvem bem hoje? Amém. Glória a Deus. Amém, sim. Amém, glória a Deus. Quantas aqui vieram do trabalho e agora já estão conectadas para ouvir um pouco mais de Deus, para buscar mais da palavra, né, da paz do Senhor. Que oração tranquila, que oração gostosa. É muito gostoso a gente ver os diversos dons que Deus dá, né? Para cada tipo de ministra, de mulher, de Deus. Então, umas vão ser mais aceleradas, outras vão ser mais calmas, umas vão ter o dom da oração, outras vão ter o dom ali do reteté, e vai ser um grande mistério, né? Eu cumprimento todas vocês, agradeço a vocês que estão neste grupo, né, na Conexão Feminina, que é uma bênção, que tem fortificado a vida de muitas mulheres, né, e é um refúgio de Deus. Deus, ele tem estratégias, Deus, ele tem refúgios para a nossa vida, e nem sempre estaremos numa linha, assim, o objetivo é estarmos firmes na igreja, né, porque Deus, ele fez o templo, ele fez a igreja para que nós estivéssemos nela, em corpo, como comunhão, mas vai ter algum momento aí da nossa vida que alguma coisa pode acontecer, e Deus vai preparar células, e Deus vai preparar um grupo de mulheres, e Deus vai preparar uma conexão feminina, e vai ser mais, né, uma vitamina para a nossa fé, amém? Então, vocês estão de parabéns, que estão firmes e fortes no Senhor. Muitas aí devem ter pensado agora, pastora, nem tão firme assim. Mas, com Jesus, nós somos mais que vencedoras. Amém? Eu começo a oração de hoje, né, a palavra de hoje, também com um salmo que Deus preparou, para que nós possamos engrandecer o nome de Jesus. Ele é o alvo dessa oração, ele é o caminho. O mundo espiritual, ele é algo que não é tão fácil de ser entendido, né? Tão compreensível aos olhos nus humanos, ainda mais se não estiver preparado para isso. Porque para que nós possamos ter mais autoridade aqui na Terra, sentir mais o poder de Deus aqui na Terra, nós precisamos estar usando aquilo que Deus deixou para que nós usássemos, né? Tem muita gente que fala para mim, pastora, a minha pátria não é aqui, a minha pátria é em outro lugar, eu vou para o reino, eu vou para o céu, amém. Mas você está aqui hoje e agora, talvez há 20 anos, há 30, 45, eu não sei a sua idade, né? Mas eu sei que Deus tem um propósito na sua vida aqui na Terra. Então, nós temos que cumprir algo aqui, nós temos que aprender aqui para que nós possamos ir para a glória, né? E lá viver novas histórias com Jesus, porque a nossa dependência com Cristo vai ser a eternidade. Ele será sempre o nosso mestre. Então, hoje é um culto de fortalecimento, foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu sei que tem mulheres aqui que são cristãs, outras que talvez sejam católicas, mas eu vejo um grupo de mulheres decididas, fortes, e que estão muitas vezes à frente como colunas das suas casas, amém? Até como sacerdotes. Glória a Deus. Então, o Salmo de número 16, você pode fechar o seu olho, porque nós vamos agora nos conectar um pouquinho mais profundo no espiritual, para que a palavra do Senhor possa entrar nas nossas veias, possa fazer aí uma limpeza emocional. Hoje estamos vivendo dias de perturbação emocional, e isso acarreta em sujeira espiritual, e nós vamos sendo bloqueadas e não conseguimos mais enxergar, até muitas vezes o seu chamado, o seu ministério tem te feito paralisar, porque
O mundo não está fácil, a gente sabe disso, na política, na economia, nas outras seitas e religiões, tantas coisas estão acontecendo aí, né? A gente está prestes a uma eleição onde os dois candidatos são difíceis, não vou levantar partido aqui de ninguém, mas nós, como cristãos que moramos aqui na Terra, porque o Senhor nos deixou incumbidos de cuidar dessa terra enquanto estamos aqui, somos sentinelas dele. Hoje vamos falar muito sobre isso, sobre chamado, sobre ser soldado de Cristo, sobre ser sentinela, sobre ser atalaia do Senhor na terra. O que isso significa, né? Porque muitas vezes não alcançamos aquilo que queremos, porque não estamos no lugar certo espiritual que deveríamos estar. E somos enfraquecidos constantemente. A vitamina que nos é dada aqui no mundo não é uma vitamina que tenha vitamina do céu, né? É algo mundano. Quanto mais, assim, o mundo puder, ele vai querer nos intoxicar. E Jesus, ele veio porque ele é rios de águas vivas. Ele é água pura e cristalina. E hoje, no nome de Jesus, cadeias serão quebradas, amém? O Salmo 16 diz assim no versículo 1, fecha os teus olhos e escuta essas palavras. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Eu pulo para o versículo 5, que diz, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. O Senhor é a porção da minha herança. Meu Deus, que porção maravilhosa que nos foi declarada, hein? E é o meu cálice. No versículo 9 diz, alegra-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Isso nós estamos falando do Salmo 16. Quão rica e profunda é a palavra de Deus. Nós precisamos disso todos os dias. Todos os dias. Nós somos mulheres donas de casa, esposas, colunas da nossa família, mulheres de oração. Muitas pessoas vêm até nós pedindo oração, porque olham para nós e vem o brilho de Cristo. Algumas que se batizaram e aceitaram ser novas criaturas em Cristo, outras que estão caminhando para isso, mas já entenderam que Ele é o caminho. Quando a gente fala de mundo espiritual, nós estamos falando de mundos invisíveis, que nós não conseguimos ver aos olhos físicos, mas aos olhos do Espírito. E Jesus, ele temos muita diversidade de mundo espiritual. Né? Temos os espíritas que congregam, né? Temos os católicos, temos os cristãos evangélicos e temos outras linhas aí. Jesus, ele é o caminho que te leva ao lugar certo. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo que vem de Jesus, você crendo nele, você tem um caminho de sucesso. Não é possível você estar em Cristo, você estar praticando a palavra do Senhor, você estar nele e você estar insatisfeito. Amém? Quando estamos insatisfeitos, significa que algo do mundo nos contaminou. Fomos contaminados, assim como somos contaminados por vírus, por bactérias, né? Muitas vezes por enfermidades, acabamos de sair aí do Covid, uma doença maligna, porque quando eu tive o Covid, eu descobri que eu estava com Covid pela opressão que eu estava sentindo. Eu comecei a ficar inquieta, com uma angústia estranha, com uma sensação de opressão, de potestade, de ódio, de fortaleza, daquilo tudo que a gente já sabe, né? E aí eu falei para o meu esposo, eu falei, olha, eu não estou bem, vamos no hospital. E por quê? Porque essa doença, ela não é simplesmente uma mutação, um vírus, algo que veio de outro país, de outro continente, ela é espiritual, ela já é o início das dores de parto, como a gente sabe que a própria palavra declara. E nós precisamos estar fortes, precisamos estar bem alimentadas, precisamos entender da água, da fonte, precisamos estar nessa fonte, e quando estamos fortes, aí passamos por problemas gravíssimos e continuamos dando glória a Deus, e passamos pelo val, pegamos a nossa bênção e vamos para o outro lado do deserto.
Jesus nunca prometeu na palavra dele que seria fácil. Nos tempos de hoje ainda, não sei se são piores, talvez outrora, né, os nossos antepassados, a nossa herança aí, também sofreram bastante, também tiveram muita represária para poder falar do amor do Senhor, e a perseguição está voltando, né, é algo que é profético até, porque nós vivemos num país laico, onde podemos professar uma fé à vontade, temos livre-arbítrio, temos bíblias, livros, tudo ao nosso alcance, mas o país ainda não está avivado como deveria estar. Nós, apesar de sermos muitos cristãos hoje que propagam a palavra do Senhor aqui no Brasil, né, e para outras nações também, nós precisamos estar além. Amém? No Salmo de número 127, é onde eu vou trazer a palavra hoje. No versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Amém? Totalmente em vão é você estar preocupado com o dia de amanhã, com o que há de comer, com o que há de vestir, porque se você não estiver conectado naquele que pode, a fonte vem dele, a força vem dele, a autoridade vem dele, a cura e libertação vem dele. Muitas vezes nós nos dispersamos dessa presença, mesmo estando em Cristo, mesmo amando o Senhor e tendo declarado para Ele que Ele é o nosso Senhor e Salvador, que a nossa vida é dEle, que nós somos dEle, que nós o aceitamos em espírito e em verdade, porque o mundo ele é contaminante. O mundo ele é pesado, e Satanás ele usa um artifício que é muito difícil de você rejeitar, que é o pecado. O pecado ele não vem envolvido com vestes sujas, ele vem envolvido com um papel de embrulho muito bonito. E os manjares também. E se você não estiver vigiando juntamente com o Senhor, porque você pode estar na sua casa, na torre de oração, na torre de vigia, você pode estar sim membrado a uma igreja, mas existe uma diferença em você estar lá e você estar conectada com o Senhor, ouvindo as instruções que vêm do céu. Por isso que hoje somos uma igreja, eu digo a toda a igreja de Cristo, tem se tornado uma igreja frágil, uma igreja fraca, porque nós estamos muito preocupados com as coisas físicas, estamos muito preocupados com as nossas enfermidades até, mas a palavra de Deus, ela não mente, ela não volta vazia, e Deus, ele fala, o Senhor, ele fala que nós perecemos por falta de conhecimento, e onde está esse conhecimento? Nós temos enciclopédias, nós temos constituição, nós temos pastores abençoados, mas o maior conhecimento foi deixado para nós num livro completado, né? Que a gente fala, compilado, que se chama Bíblia Sagrada, que se chama Evangelho. Por que Evangelho? Porque são as boas novas. E nós temos que ter prazer e orgulho ao dizer boas novas. Boas novas, nós estamos prontos para levar as boas novas de Deus. Não é religiosidade, é uma palavra que se cumpre. Eu tenho 2 experiências aqui para contar para vocês. Há um mês atrás, talvez 1 mês e meio atrás, meu pai foi internado novamente. Vocês já conhecem a história, porque eu já pedi oração, né, no grupo, talvez algumas pessoas que estejam aqui hoje não tenham ouvido esse testemunho. Mas meu pai fumou por muitos anos, por 47 anos. Hoje ele está com 75 anos. Fumou muitos anos, desde jovenzinho, né? E aquele tempo que o cigarro era bonito de fumar, né? Que o cowboy saía correndo no cavalo e todo mundo fumava e jogava fumaça. O mundo nos vende isso, né? O mundo nos vende enfermidade, ilusão. A televisão é uma fábrica de ilusão, para quem não sabe assisti-la, né? A gente precisa assistir ela com discernimento de espírito. Até para os nossos filhos também. A gente não precisa ser religioso, porque isso não combina mais com esse século. Nós precisamos ser cristãos. Amém? Então, assim, meu pai foi internado mais uma vez, depois da 6ª cirurgia, para desobstruir, através de uma angioplastia, a perna direita, a qual, através, desde o fêmur até lá embaixo, já estava entupida, a artéria principal.
Deus é tão perfeito que Deus faz um corpo que é uma verdadeira máquina de defesa. Então, através dos vasinhos que ficam ao lado da artéria, estava irrigando sangue para o pé dele, mas só um fiozinho. Por isso ele não perdeu o pé. Porque o perigo disso tudo é perder o pé, perder a perna. E é um caso crônico, né? Aos olhos da medicina não tem cura, mas aos olhos de Deus, sim. E mais uma vez ele foi internado e eu me dispus a estar com ele. Deus preparou a semana, a qual eu consegui uma semana de licença, estive internada com ele no outro convênio, porque ele mudou de convênio. E ali começou mais uma batalha. A vida do cristão, ela não é fácil. Todos os dias nós vamos ter uma batalha para ser vencida. Todos os dias nós vamos precisar renovar as nossas forças na palavra de Deus. Nunca ache que você já está plena o suficiente, que você já leu o suficiente, que você já conhece a palavra de Deus o suficiente, porque nós todos os dias precisamos da graça, da misericórdia do Senhor, porque tudo que nós conquistamos aqui como ser humano é muito pouco, se não tivermos a presença do Espírito dele em nós. O Espírito dele, ele trabalha o nosso conhecimento, para que nós possamos irradiar isso, né? Sermos espelho de Jesus. Mas para chegar nisso, nós temos alguns princípios que Deus cobra de nós, né? Para sermos mais fortes. E meu pai, depois de 5 dias tentando um outro procedimento, que não foi logo a cirurgia, que era uma medicação na veia, que ia afinando o sangue, para tentar desfazer o coágulo, porque teve um agravamento da situação. Houve uma trombose ali, além de tudo, uma trombose estava entupindo o restante das artérias. Gente, se isso não é milagre, se Deus não ouve oração, eu não sei o que foi isso. Era a sexta ou sétima, não lembro mais, de tantas intercorrências que foram. E eu com muita fé, com muita paz de espírito ali, suportando, você chega no quarto, você sente a opressão, Deus chega os enfermeiros, você tem que orar, em tudo nós temos que chamar ao Senhor e consagrar as mãos das pessoas, e o ambiente que você está, né, porque nós estamos num ambiente de muitos problemas de espíritos, de outras qualidades de fé, de tudo ali. E ali começaram alguns milagres a acontecer, naquele leito. Porque toda vez que eu saio de casa, eu falo assim para Deus, Senhor, tem que ter um propósito nisso, né? O Senhor vai fazer um propósito acontecer, tem que ter algo do Senhor ali. A gente não sai em vão, não é coincidência, né? Deus tem propósito, Deus quer usar a gente muito mais do que nós temos sido usadas. É que nós não estamos sendo ousadas na presença dele. Por quê? Não é culpa nossa. Os nossos olhos, eles acabam se fechando por opressão, por tristeza, por alguns problemas emocionais, né? Estamos sofrendo nesse século muito de depressão, de vários problemas que vão desencadeando disso tudo, porque estamos frágeis. Então, hoje vamos aprender de novo a ficar fortes, amém? Porque existe propósito de Deus sobre a vida de cada uma de vocês que está aqui. Semana passada, Deus me entregou um versículo em João, ao qual vocês conhecem muito, que ele chega no tanque de Betesda e ele pergunta ali para aquele doente, para aquele paralítico de 38 anos, tu queres ser curado, né? Eu não vou nem entrar no mérito de que ele reclamou. E ali ele é curado e Deus fala, levanta, toma a tua cama e anda. Guarda esse versículo, para a gente voltar ali depois. E ali, irmãos, o meu pai desceu para a cirurgia, fez 3 vezes um procedimento. No terceiro, a médica falou, querida, agora é para valer. Agora vamos orar, vamos pedir a Deus, porque em nome de Jesus nós vamos salvar a perna do seu pai. Porque nós estamos lutando para salvar a perna dele, né? E aí ele entrou para a sala de cirurgia e eu entrei em oração, fui ao banheiro, que é o lugar mais privado, né? Ali. Coloquei minha cabeça na parede, nem me ajoelhei no chão, né? Porque banheiro de hospital era bem limpinho, mas mesmo assim falei, Senhor, tu me ouves, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, acampa agora, Pai, os teus anjos. A minha oração permanece, acampa os teus anjos nesse lugar, no andar de cima, são 14 andares, visita os 14, eu não sou egoísta não, visita o meu pai ali, visita a mão dos médicos, coloca os teus anjos para trabalhar, o mestre dos mestres, enfim, eu vou até aqui acelerar um pouquinho, tem bastante coisa hoje, e ali foram quase 2 horas esperando. E eu sou, irmãs, assim, um pouco dura na queda, né? Uma aparência frágil, uma voz calma, mas eu tento me fazer muito forte em determinados momentos. E Deus ali me ajuda a romper. Quando eu me sinto fraca, ele me faz forte. É desse jeito.
Porque o seu pai, a sua família, é diferente, né? De você estar ministrando alguém, você ministra com muito amor, mas ali está um sangue vibrando, né? Um sangue falando mais alto ali. E ali demoraram algumas horas, e de repente volta a maca pro quartinho, era no quarto andar, era na hemodinâmica. E aí, no que voltou a maca, irmãs, o meu pai, ele crê em Cristo, mas ele não crê como ele deveria crer. Ele ainda não se converteu como ele deveria ser convertido. E a palavra do Senhor é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, o Senhor, ele te proporciona algumas situações. E antes dele entrar para o centro cirúrgico, eu falei, pai, proporciona para ele uma experiência espiritual, que ele tenha uma experiência espiritual, que ele volte diferente do que ele foi, porque tem propósito, não é a 7ª cirurgia que ele está vivendo para ele voltar da mesma maneira. E ali eu estava de sentinela, bem? E daqui a pouco meu pai volta sedado, porém acordado, né? Ele acordou aquela sedação que a pessoa está um pouquinho tonta. E aí o enfermeiro chegou e falou, olha aqui a sua filha, o senhor estava lá dentro falando da sua filha, que ela estava aqui. E aí eu faço uma ressalva também, como é importante nós acompanharmos aqueles que nós amamos nas dificuldades, nos problemas, nas enfermidades. É preciso, tem hora que nós precisamos ser corajosos. Tem alguém do seu lado que às vezes você, com uma palavra, com um abraço, ou estando no hospital, segurando a mão dessa pessoa, você está fazendo uma grande coisa, porque você traz uma segurança incrível para aquela pessoa, e ali você está ajudando o processo de Deus, amém? Então, que nós possamos nos atentar mais a isso também, a esse grande mandamento do Senhor, que é amar a Ele sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como a nós mesmos, né? Porque às vezes a gente acha que ama, mas a gente não está fazendo tudo que poderíamos estar fazendo. Principalmente aos nossos pais, quando já estão ficando velhinhos, eles vão se tornando nossos filhos, né? Eles também vivem isso, e muitas vezes eles usam a gente de psicólogo, de pastor, de amigo, e vai batendo uma solidão. Conforme a vida vai passando, as coisas todas vão mudando. Não é mais nada como era igual há 10 anos atrás, amém? E nisso meu pai voltou. E aí ele olhou para mim, ele tem uns olhão verde bonito, bem mais verde que esse meu aqui. E aí ele olhou para mim e falou assim, era tudo muito bonito, tudo, que coisa bonita, viu? Foi lindo, foi maravilhoso. E ele falou assim com uma voz de encantado, foi maravilhoso. Eu falei, é, pai, o que foi maravilhoso? Imaginei eu 3 horas de cirurgia, né? O sangue ralo, porque tem que tomar anticoagulante, deve ter sido maravilhoso mesmo, mas para Jesus foi. Aí ele falou assim para mim, na frente dos enfermeiros, ele estava ali vidrado. Ele falou para mim, eram muitos deles. Eu estava num lugar, eu acho, aí ele ainda pensou, ele falou assim, eu acho que eu tive uma ilusão de ótica. Eram muitos deles, ele estava assim, ele estava maravilhado. Eu nunca vi os olhos do meu pai vidrados daquela maneira. Aí eu já vi que o negócio tinha mudado. Eu falei, eita, que Deus está trabalhando ali. Eu falei, o que era bonito, pai? A cirurgia deu tudo certo, você viu? Era tudo muito lindo, e tinham tantos deles, eles eram muitos. Eu falei, como eles se pareciam? Ele falou assim, eles pareciam animais, porque eles tinham muitas asas, alguns tinham 2 cabeças. Meu pai não lê a Bíblia, gente, meu pai não sabe como é o anjo de verdade, e ele descreveu anjos da Bíblia ali. E eu falei, como eles eram, pai? Que cor eles eram? Para tentar detectar o que estava acontecendo ali. Ele falou, eles eram transparentes, e o lugar era branco, mas era maravilhoso. Tipo assim, e ali se testifica, né? Quando as pessoas voltam do coma, que as pessoas não querem mais voltar. E a gente fala, como não quer mais voltar? Né? A gente quer estar aqui. A plenitude da glória de Deus, o que Deus faz por nós, irmãos. E assim, às vezes a gente precisa de algum testemunho espiritual para a gente voltar para a realidade e entender que aqui não são só papéis escritos, que é palavra viva, palavra que muda, palavra que transforma, porque onde Jesus chega, ele muda tudo. Não nada, pedras, não vai ficar mais pedra sobre pedra. O diabo, ele nos engana, ele faz a gente ficar confuso de novo, mas Jesus, ele veio para abrir a nossa mente, para tirar, né, as escamas dos nossos olhos. E aí ele falou assim, e aí eles me abraçaram. Ele parecia uma criança falando. E depois ele ficou pensando assim, eles falaram assim para mim, filho, eu vou te tirar dessa maca. E ali ele virou para o lado e ele cochilou novamente.
Os enfermeiros vieram, levaram ele para o andar de cima, levaram ele para a UTI, ele dormiu de novo. E ali, enquanto ele estava dormindo, continuando, você vê que quando Jesus chega no lugar, Jesus, ele muda tudo. Ele não ia mudar só a sorte do meu pai que estava ali. Ele estava visitando um monte de lugares ali. Eu estava no 14º andar, quando me mandaram de novo. Foram tantos andares, gente. Foi 10º, depois foi 4º, depois foi para o 14º. Eu passei bastante ali no Prevent Senior. E aí, quando eu subi para o quarto, meu pai já estava sendo ali medicado, e falaram assim para mim, espera um pouquinho que a médica vai vir conversar com você. Falei, amém. Ali eu orei ele, deixei ele quietinho dormindo, já peguei o telefone, o WhatsApp, já passei a informação para frente, falei, mãe, o pai teve uma visitação, porque ela crê muito. Falei, ele foi visitado pelos anjos do Senhor, e Deus ali prometeu para ele que estava tirando ele ali daquela maca, e foi uma grande obra. Vou eu e sento num cantinho muito bonito ali, o Prevent Senior, né? Eu não imaginava que era tão bacana, eu tenho tido experiências boas com esse hospital. E a gente foi encaminhado, meu pai tinha acabado de trocar do convênio, e a gente foi encaminhado para a melhor sede deles, que chama Dubai, que foi recém-construída, que é ali na Marginal. E ali você tem uma vista, tudo de vidro, gente, para você não ficar claustrofóbico lá dentro. Então você vê a paisagem, você vê a Marginal, você vê tudo. E ali eu sentei no último banquinho, e falei, eu vou descansar um pouco aqui enquanto essa médica não vem, porque vai demorar. E aí eu tô vendo algumas pessoas chegarem e sentar ao meu redor para visitar um outro quarto que estava ali do lado. Era uma senhorinha, depois eu fiquei sabendo, né? Até então tinham umas netas, eram 4 netas ali. E ali as netas esperando a ordem do enfermeiro para poderem entrar. A senhora estava em coma já há algum tempo, uma senhora velhinha, ela chamava, era a avó delas, né? E de repente eu tô ali sentada. E aí começou, 2 netas entraram, ficaram 2 para fora. Daqui a pouco uma começou a falar bem alto dentro do quarto, a chorar, chamar as outras. A senhora que estava de coma há meses acordou na visitação delas ali. É muita coincidência, né? É muita cristocidência, né? De visita do Espírito Santo. O Espírito Santo agiu lá embaixo, mostrou os anjos tudo para o meu pai, de repente, lá em cima, a senhora, eu tive a gratidão a Deus, a bênção de poder ser privilegiada de estar ali do lado do quarto. A mulher ainda olhou para mim e falou assim, minha avó acordou, ela estava desenganada, ela não fala, ela está falando, ela está chorando, ela está abraçando, ela ainda falou, acho que eu vou ter um troço. E o enfermeiro falou para ela, calma, senão sua avó vai para sair e você fica. E ali foi aquela choradeira, e a avó abraçou todas elas, e foi uma grande visitação do Espírito Santo. Aonde há um ou mais ali orando, gente, falando no nome dele, ele está presente. Então, assim, no dia seguinte eu perguntei para o meu pai, falei, pai, e aí, como é que foi a experiência ontem? Ó, a visão já tinha fechado, porque Deus queria só que eu escutasse aquela visitação. Ele falou, não foi legal não, saiu bastante sangue, eu consegui ver um pouquinho do final. Falei, você não lembra de mais nada? Você não lembra do que você me contou? Ele falou, não. Eu falei, então, peraí, que eu vou te contar o que saiu dos teus lábios. E contei para ele, ali ele chorou, ficou emocionado, ficou tocado e reforçou a fé. Ele falou, pronto, mais uma que eu vou ser vitorioso. Esse é o nosso Deus. Enquanto houver uma conexão, aquilo que está ligado, primeiro sai da plenitude, né? Buscar primeiro as coisas do reino. Aí ele volta para a terra e a gente liga no céu. É assim a conexão, né? Não pode sair só da terra e ligar no céu. Buscar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E aí você está conectado. Aí ele fala, opa, agora dá para fazer ali o fio, né? Vamos ligar. Nós precisamos, sim, estar de sentinela, nós precisamos, sim, estar na torre, mas nós precisamos estar conectados com o Pai. Não somos fortes o suficiente, não aguentamos sozinhos, nós vamos fraquejar, né? Deus deixou algumas armas para nós, deixou a oração, e por mais que nós saibamos que a oração é algo maravilhoso, a gente não ora todos os dias. A gente não consegue orar 3 vezes ao dia. A gente não consegue agradecer o alimento da mesa todos os dias. A gente não consegue agradecer o marido que Deus me deu. A gente não consegue agradecer os filhos que Deus, muito pelo contrário. Tem hora que o marido está te estorvando, você fala, ô Jesus, o que eu fui fazer da minha vida? Esses homens. E aí começa, né? Toda a estrutura que a gente já sabe. E eles devem fazer a mesma coisa, né? Então, assim,
Precisamos vigiar. Nós somos profetas de Deus nessa terra. A boca tem poder. Não é a boca, a nossa boca carnal que tem poder. É o que sai através da nossa boca. Somos templos do Espírito Santo, mulheres. Somos potência na mão de Deus. Somos atalaias, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta retórica aqui e vocês não precisam responder. Quem aqui nunca quis ser um soldado de Cristo, né? Quando a gente escuta na igreja, começa aqueles louvores de general, marchando e vão para cima. Aí você, não sou guerreira. Aí você vê todo mundo orando, vê os ministros indo lá na frente, vai, coloca a mão. Aí você fala, poxa, eu quero estar lá. É uma sede, é tão gostoso, não é? É uma delícia estar na presença de Deus. É como se realmente o chão sumisse e o céu descesse. Quando a gente está na glória mesmo, na plenitude. Mas tudo tem um preço. Senão você vai começar muito bem, e daqui a pouco você vai paralisar, e daqui a pouco você vai atrofiar, capaz até de você morrer, você parar no meio do caminho, né? Deus, desde antes de Cristo, 6, 8 séculos antes de Cristo, através da boca de profetas, Isaías, Jeremias, Deus já levantava atalaias. E nós somos atalaias do Senhor, né? Quando a gente fala aqui de torre de vigia, e que em vão, se o Senhor não edificar a sua casa precisa estar firme na rocha. Eu oro, tem armas espirituais, tem estratégias para isso. Eu oro, eu jejuo, eu falo com Deus, eu tenho que cultuar também, eu não posso ficar me aprisionando. Não, eu vou ser autossuficiente, o que eu tenho aqui, a minha reservinha vai dar. Nós precisamos avançar. Não dá mais tempo de retroceder. O Senhor confia em nós para uma geração melhor, para os nossos filhos serem mais saudáveis. Hoje em dia a gente está brigando para tudo que é lado. A gente está brigando com a escola, que quer trazer um monte de transformação de gênero para dentro da... Coisas assim que, gente, aos olhos de Cristo é tão abominável, mas que você conversando com as pessoas, não estou dizendo, nós não podemos ser preconceituosos com nada. Até a própria Constituição, ela assegura isso, que todos somos iguais e temos o direito à vida. Mas a vida com Jesus, ela é diferente. Não podemos esquecer que a nossa palavra maior é a palavra de Deus. Temos que trabalhar dentro do humano, trazendo a edificação da igreja na terra. Estamos perdendo pessoas para o inferno, pessoas para Satanás. Ele vem de um jeito tão articuloso e ele ganha jovens, ele tem ganhado jovens têm morrido, têm se suicidado aos montes, irmãos. A droga tem comido, assim, a vida dos jovens como nunca antes. As estatísticas estão terríveis e nós estamos tentando não enxergar tudo isso, porque é muito doloroso, mas nós temos responsabilidades a cumprir. Aqui, né, eu fiz aqui uma estruturazinha para pregar para vocês. Soldado de Cristo, sentinela do Senhor, líder, ministro, mulher aprovada, né, coluna da sua casa, guarda do rei. O que tudo isso exige, né? Vamos fazer um comparativo com o mundo físico, né? Vamos imaginar no exército. O que eu tenho que fazer para eu ser formado lá no exército, eu entrar, eu conseguir servir, ó, a palavra já está servir, né? Então, vamos comparar um pouquinho, fazer uma comparativa com o exército de Cristo. O que eu preciso fazer para que a minha casa aflore? Para que todos esses problemas que eu estou vivendo no meu casamento melhorem? Para que eu consiga ser uma boa professora, se eu sou professora, né? Como é que eu vou viver com todas essas divergências? O que eu preciso fazer para eu ser uma boa filha? Será que eu tenho sido uma boa filha? Será que eu tenho sido boa esposa? Eu cobro muito do meu esposo, mas quando a gente começa a cobrar, a gente está esquecendo de olhar para nós, né? E de observar que mesmo doendo, porque às vezes estamos magoadas, às vezes estamos tristes, decepcionadas, a relação desgastou, mas você também tem culpa. Eu também tenho culpa, porque a palavra de Deus, ela dá vitória para a mulher que ora, para a mulher que jejua, para a mulher que paga preço. É difícil, ninguém disse que ia ser fácil. Uma vida com Deus, ela é maravilhosa, não há experiência melhor, mas ela tem um preço. E qual é esse preço, né? O que a gente tem que fazer para a gente ser um soldado, que seja da polícia militar, ou que seja do exército? A primeira coisa que eles exigem no quartel, submissão, né? Quem é o nosso general de guerra? É Deus. Nós temos que ser submissos à palavra dele. Precisamos obedecer, né? Muitas vezes a gente
finge que obedece ao Senhor, mas a gente não obedece como deveria obedecer. Se nós obedecêssemos mesmo, nós nem aceitaríamos essas crises, esses conflitos que nós temos. Eu preciso saber qual é o meu posto, e eu vou ter que cuidar do meu posto. Quando eu sou soldado, eu tenho um posto e eu vou ter uma patente. E a minha patente vai ser de cuidar de vidas. Eu vou ter uma responsabilidade com vidas. A partir do momento que eu paro, que eu quero desistir, imagina um enfermeiro, gente, no hospital, quando estava no meio da crise lá pandêmica, ou até agora mesmo. Tem um doente lá que está te esperando, né? Deus, vamos fazer uma simulação aqui. Deus é um médico, ele vai lá, ele prescreve. Só que, gente, não pode furar errado, não pode pegar a veia errada, não pode descuidar, às vezes a pessoa sufoca lá. Enquanto eu estava lá no hospital com meu pai, 2 tiveram parada cardíaca na minha frente. Aí vem aquela equipe toda, chega a ambulância. Nós somos o exército de Cristo na nossa casa. Nós somos o exército de Cristo na casa do meu pai e da minha mãe, na casa daquele meu irmão que está desviado, na casa daquele meu irmão que está nas drogas, ou ele era do Senhor e ele se desviou. Não é mais tempo da gente acusar, de nós apontarmos, é hora da gente abraçar. E abraçar não significa ser só bonzinho, significa pregar a palavra de Deus, levar o evangelho do Senhor a toda criatura. Então, assim, eu tenho que cuidar daquilo que Deus me entregou. Deus me entregou coisas tão preciosas para mim e para vocês. Vocês são joias do Senhor. Vocês não estão perdendo tempo agora aí nessa live, vocês estão posicionadas, mesmo que fraquinhas, mesmo que dizendo, Senhor, eu tenho tantas causas. Se o Senhor soubesse como eu estou aqui agora, Pai. Se o Senhor me ajuda, Jesus, Ele sabe, né? Mas me ajuda, Senhor, me ajuda a recomeçar, me ajuda a mudar a minha mente, muda a mente do meu marido, porque não adianta, viu, a gente querer mudar a mente de marido, Senhor, faz dele um homem novo. Aí sim, se você puser Deus na parada, pare para marido, é só Deus. Você quer mudar um homem? Você quer que ele seja diferente na tua vida, né? Você quer que ele seja um marido mais... O que a mulherada sente falta? Nós sentimos falta do quê? Proteção. Começa por aí. A mulher, ela precisa de proteção. O homem é diferente. Vamos falar da mulher agora. A mulher precisa se sentir protegida. Não é muita coisa, não. Se sentir amada. Às vezes é uma palavra. Uma palavra, tipo, olha, você é minha, olha, eu vou cuidar de você, olha, não tá nada perdido, a gente vai conseguir juntos. Chega um problema, uma bomba, aí o marido já começa a agredir a mulher já começa a agredir o marido, tinha que ter uma convergência ali, vamos nos ajudar, vamos orar, vamos falar, só que aí a gente faz o quê? Peraí, Jesus, ou pra cá que eu quero passar, que eu tô doida, que eu tô doido, que eu quero resolver esse negócio agora, né, assim... Não podemos fazer dessa forma. Precisamos avançar. Precisamos levar amor no mundo. O mundo está devastado de amor. Amor verdadeiro, né? Não é esse amor piegas de novela que a gente vê e acha bonito, não. Né? É amor de verdade. Amor do homem pela esposa, da esposa pelo marido. É respeito. É cuidar. Não é fácil, gente. Os anos vão passar. É cuidar das enfermidades um dos outros. Vai chegar uma hora que a gente não vai mais ser essas belezocas todas, né? Essas modelos bonitinhas. A gente se cuida, sim, para isso. A gente tem que praticar esporte. Mulher não pode ser relaxada, tá? Tô falando aqui de Deus, tá, gente? Até para primeiro passar em mim. Mulher não pode ser relaxada. A gente tem que se cuidar. A gente tem que cuidar dessa matéria que Deus nos deu. Senão a gente não vai ter fôlego para fazer tudo que Deus quer que a gente faça. Filho exige fôlego. Trabalhar fora exige fôlego. A gente precisa de fôlego emocional, de fôlego espiritual, de fôlego profissional. Meu Deus, quanta responsabilidade. Tudo nos é cobrado. Precisamos estar alinhadas com Deus. Mas é fácil estar alinhado com Deus? Não é fácil estar alinhado com Deus, mas a gente precisa dessa força, e Ele é o único que pode nos dar essa força, e Ele dá, e infinitamente mais Ele dá. Quando nós pedimos, Ele entrega. E assim, mesmo que você esteja fraca, que você acha que você não vai conseguir, dobra o seu joelho e respira na frente dEle. Senhor, estou de joelho dobrado, pensa. Se você não conseguir abrir a boca para falar, pensa. Senhor, eu tô de joelho dobrado. Tem hora que não sai, gente. Tem hora que parece que tá engasgado, não é desse jeito? Senhor, me ajuda, me socorre. Eu preciso de ti. Pronto. Você pode ter certeza que a resposta vai chegar. Pode ser que ela chegue em 1 minuto, pode ser que ela chegue no dia seguinte, mas ela vai chegar. Uma madrugada eu estava dormindo no meu quarto, que é a segunda experiência que eu vou contar para vocês aqui rapidinho. Tem mais algumas coisas pra gente falar.
Não tem muito tempo isso, não. Tem uns 10 dias aí. E o meu esposo estava na sala, né? Estava assistindo TV, e ele tem o costume de levantar às 3 horas da manhã e orar. Então, ele já fica um pouquinho na sala, quando ele sabe que o chamado bateu, né? Para não dormir, para poder acordar e fazer as orações. E ali eu fui pro quarto, eu não estava muito bem, eu estava meio chateada também, porque ele estava passando por uns problemas de saúde, está fazendo alguns tratamentos, mas graças a Deus está tudo bem, vai tudo bem, não é assim que a gente tem que falar, mulher sunamita? Nós precisamos olhar mais as coisas aos olhos do Espírito, né? Vamos tirar um pouquinho esses olhos carnais e pedir para o Senhor fazer como ele fez com Paulo, que a gente possa ficar cego um pouco para as coisas físicas, para que a nossa fé possa aumentar, porque nós só conseguimos ter mais fé quando nós conseguimos paralisar um pouco o lado da visão física, principalmente do financeiro. Onde que aí, na vida de vocês, nos casamentos de vocês, pega o lado financeiro? Ou será que é só na minha que pega? Na minha família? Não é, né? O financeiro hoje em dia grita. Até porque nós estamos bastante consumistas também. Mas, amém. E eu estava dormindo e Deus preparou para que eu tivesse uma visitação. Só que não foi uma visitação boa, não. Eu estava reunindo uma turma, tinha umas 10 ou 20 pessoas, e eu falava, vamos fazer o culto para o meu marido. Vamos lá, vamos fazer o culto. E a gente saía de um jardim muito bonito e começava a descer escadas. Isso porque eu orei, tá? Estou contando essa experiência para vocês, que Deus me presenteou. Porque eu falei assim para o Senhor, eu quero ter experiências de novo mais profundas. Eu não quero mais ficar no raso, eu quero aprofundar. Todos nós passamos por isso. Você pode ser um ministro, você pode ser um bispo, um pastor, um evangelista. Se você não estiver buscando como você precisa buscar, você vai enfraquecer espiritualmente. Quer coisas grandes da parte de Deus, faça grandes desafios da sua parte também. O jejum é algo incomensurável, que abre janela do céu de uma forma incrível. Incrível. O jejum, ele não vai trazer o seu milagre, ele vai trazer a voz de Deus no seu ouvido, te mostrando como o seu milagre vai ser feito. É incrível quando a gente se santifica. Precisamos rasgar as vestes, precisamos nos santificar. É tempo de voltar à casa do Pai de uma maneira maior, melhor, esplêndida, para fazer a obra de uma maneira muito melhor do que fazíamos antes. E se você não está congregando, ou se você não é ministra de algum lugar, ou se você está aqui buscando pela sua casa, pela sua família, é tempo do diabo estremecer quando você pisar dentro da sua casa. A partir do momento que você puser a chave no portão, diabo, demônio tem que cair. Não pode ter aquelas pólvoras que estouram de repente dentro de casa e o marido briga com a mulher e dorme brigado e um quer sair de casa e quer voltar para casa do pai e não tem vontade de voltar do trabalho. Durante o dia tem vontade de ir para casa, depois não tem vontade de ficar em casa. Isso chama-se demônios, chama-se fortalezas espirituais. E muitas vezes nós vamos ficando cegos, que a gente deixa até de acreditar que o mundo, o lado do mal existe. Ah, não, isso é ele mesmo que é ruim. Ele mesmo que não vale nada. Isso aí minha mãe já me avisava que era desse jeito. Não, isso são palavras de peso. Nós precisamos fazer diferente. Nós somos diferentes. Estamos aqui por um objetivo diferente. Porque Deus nos ungiu de uma forma diferente e nos separou de um jeito diferente. Então a sua casa vai dar certo. O seu casamento vai dar certo. Você vai ter força para buscar aquilo que estava parado na sua história. Tem coisas na tua história, heranças que estão paradas, paralisadas. E nós deixamos de ter fé para buscar. Ah, não vai mais nada mudar, eu já cheguei nos 40, nos 30, vai mudar sim, porque o nosso Deus, ele é um Deus mutante, ele muda tudo. O poder está nas mãos dele, a autoridade está nas mãos dele, ele transforma. Onde ele entra, não fica pedra sobre pedra. E ali, irmãs, eu estava indo fazer o culto. Só que eu falava assim, só que nós não vamos fazer o culto aqui não, nós vamos fazer lá embaixo no porão. E no que eu falava no porão, eu falava assim, a legião tá saindo. Deus me mostrava. Eram como se fossem uns 30 jovens, muito brancos, pálidos, como se fossem homens, esses jovens zumbis, né? Todos de capa preta e um com uma capa muito grande vermelha, que liderava eles. E ali, esse líder, ele saía com esses jovens, e eu falava, é agora que nós vamos lá e vamos invadir. E nós vamos fazer o culto lá, porque eu quero fazer o culto lá embaixo. E aí a minha mãe, no sonho, falava para mim, mas você tem certeza? Eles não vão gostar, porque na hora que você chegar, eles vão sentir a presença. E eu falava, é lá que nós vamos fazer. Só que eu sei que a hora que a gente chegava, começava um rebuliço. Começava a quebrar vidro, começava a pegar fogo nas paredes, e o povo todo atordoado, falando, pastora, socorro. Eu falava, coloca a mão no pescoço e sobe orando e dando glória a Deus, para vocês não serem contaminados. E quando eu subia todas as escadas, eu falava, ficou alguém, tá faltando alguém?
E aí, alguém ali do grupo falava assim, ficou o Nino, que é o meu irmão, ficou o Nino e o Vitor, que ainda não chegou, que é o meu filho, né? E ali eu entrava num certo desespero e começava, vamos lá, vamos voltar e vamos buscar. Nisso eu acordei. Mas acordei daquele jeito, né? Já tiveram aqueles sonhos que você acorda e fala, meu Deus, não me deixa dormir mais. Aquela presença, aquela experiência. Não é só um sonho, você viveu algo, uma experiência que Deus permitiu. E ali eu fui, né, me tranquilizando, tudo escuro, meu marido fez o favor de apagar a luz bem nessa hora do sono, apagou tudo para orar. E de repente, irmãs, eu começo a escutar uma voz no fundo, de um sussurro de oração. E eu levantei, eu falei, são 3 horas, olhei no relógio, eram 3h30. Falei, ele deve estar orando, e era ele mesmo. Acordei com a oração dele. E aí, quando eu fui para a sala e ajoelhei do lado dele para orar, porque eu estava preguiçosa para orar às 3 horas da manhã, ele estava falando exatamente assim, Senhor, abençoa o meu filho Vitor, entra no trabalho dele, entra na vida dele, na história dele, se tiver algum demônio, alguma inveja, alguma palavra de peso, meu Deus do céu, como o marido e a mulher são conectados em espírito e em vida, irmãs. Nós muitas vezes achamos que isso é balela, não é balela, nós viemos mesmo do osso dele. Queiram ou não queiram, gostoso ou não gostoso, é a obra de Deus, Deus fez desse jeito, conexão, e quando tem 2 orando, o negócio é muito melhor, e explode aquela unção de glória, ali o Espírito Santo me tomou, depois da oração, e ali eu comecei a revelar muitas coisas para o meu esposo, e começamos a falar, e começamos ali a falar coisas de Deus, ficamos até acho que quase 6 horas da manhã, o dia amanhecendo, quando acabou a oração, eu tenho um mistério com um passarinho, né, cada crente, Deus coloca um dom, irmã, eu não tenho culpa, Deus me faz ouvir a voz do passarinho e entender o que ele está querendo me dizer. E ali um passarinho pousou na ponta da janela da sala e começou a cantar lindamente. Deus existe, o Espírito Santo, ele é real, e nós precisamos buscar mais essa presença, nós precisamos nos avivar. O diabo, o inimigo da nossa alma, seja o que for, ele não tem autoridade, ele não tem poder sobre a tua vida, ele não tem poder e autoridade. Pode ser a situação mais difícil que você esteja passando, talvez algo vergonhoso que você não quer nem contar, mas Deus já conhece, já sondou, ele já esquadrinhou, ele já entrou na sua história, ele já está transformando através da sua fé. E eu vou ler novamente esse versículo aqui, que a gente nunca pode esquecer. Guarda na mente, Hebreus 11:1. O que é a fé, gente? É o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova daquilo que a gente não vê. É crer, é simplesmente crer. Sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Nós precisamos acreditar no Senhor, na palavra dEle, na presença dEle. Quando você, mas eu tô fria, pastor, eu não tô mais sentindo, eu fiquei um pouco esvaziada. Não, é porque você deixou de ter conexão. E conforme o templo da gente vai ficando sujo, a gente vai ficando cheio de pecados. Deus não pode, o Espírito Santo não pode mais trabalhar, né? Então, assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, amém? Temos que ter fé, temos que buscar a presença do Senhor. Irmãs, eu não sei o que pode ter acontecido nesse teu percurso, nessa tua jornada, que talvez tenha te deixado cansada, abatida, entristecida, desmotivada, sem fé, até endurecida. Mas onde Jesus chega, ele chega transformando todas as coisas. Ele muda os móveis de lugar, ele tira a sujeira que estava debaixo do tapete, ele abre os olhos espirituais, ele faz haver perdão. Se não estava tendo perdão, vai ter perdão. Se estava difícil de perdoar, Jesus, ele vai preparar o perdão para você perdoar, porque ele ama quando nós ouvimos a sua voz e quando nós somos cheias da presença dele, amém? Então, assim, quando nós conseguimos governar nós mesmas, a nossa vida dentro de nós, a gente ganha legítima defesa para governar e para ajudar das outras pessoas que nós precisamos. Nada do que você passa é por acaso. Se você está passando por dores, por momentos difíceis, se tem circunstâncias na tua vida que está difícil de superar, Deus, ele quer que você se esforce um pouquinho mais, vai um pouquinho mais, muda os teus hábitos. Se você havia parado de orar, volta a orar.
Falar com Deus é o canal aberto, é o diálogo, é aquilo que o inimigo tenta roubar de nós todos os dias, porque um dia a gente está cansado, um dia a gente não tem tempo, um dia a novela está muito boa, um dia é o filho que atrapalha, um dia é um problema, é algo que você tem que resolver, até para alguém. Mas você precisa estar forte para poder ajudar a vida de alguém. Você precisa estar forte para pedir a Deus para que Ele possa melhorar a vida do seu marido, para que ele possa se tornar esse grande homem que você deseja. Qual mulher não quer que o seu esposo seja um pouquinho modificado, transformado, né? Eu sei que tem coisas em nós que nós também precisamos mudar, que eles devem pedir para Deus também, ou aqueles que nem ainda têm a fé no Senhor e não sabem como agir, né? E porque nós também não somos fáceis, não, nós somos difíceis. Com o tempo a gente começa a se enxergar melhor, a gente começa a ver que, né, a princesinha não é tão calma quanto parecia. Nós temos o nosso jeito, o nosso gênio, e conforme vão passando os anos do casamento, e também os anos de idade, parece que a gente vai ficando mais rançosa, né, mais dura, mais chata, cri-cri, é não, e não adianta. Precisamos voltar ao princípio de ceder, precisamos voltar a ceder, amém? Deixa eu abrir aqui no livro de Efésios, que todo mundo já conhece, glória a Deus. Efésios 6, onde o Senhor ele fala das armaduras de Cristo, amém? Quando estamos falando em ser soldados, estamos falando em obrigações, estamos falando em obediência, estamos falando em, muitas vezes, não gostar do que nos é pedido, mas temos que fazer. Essa é a obra do Senhor. Mas só quem já esteve nela sabe o quão gratificante é e que não há lugar melhor para se estar, né? Que é na casa do Senhor, na casa dele. E que a casa dele possa ser transportada para a nossa casa. Tem que haver a paz, que excede todo o entendimento, senão não está valendo. Né? Casamento para ser casamento bom, trabalho para ser trabalho bom, filhos, vamos ter problemas, vai chegar a hora que você vai ficar meio confuso, e você vai falar, meu Deus, e agora, né? Eu estava esperando uma coisa e veio outra, e será que a minha oração não chegou? Ela chegou, só que demora um tempo. Deus, às vezes, ele está gerando alguns milagres na tua vida, e ele está preparando para que aconteça na hora certa, só que muito depende de nós. Muito depende de nós. Se o Senhor não quisesse contar conosco, ele não teria feito seres humanos, filhos pensantes. E ele nos amou. Muito antes de nos conhecer, ele nos amou. O amor dele é algo incondicional, é algo que não se explica. Nós, seres humanos, não vamos conseguir entender a plenitude do amor de Deus por nós. Não vamos conseguir entender. Mas ele é tão grande, ele é tão poderoso, que ele nos traz essa paz, que excede todo o entendimento humano. Amém? Para que nós possamos ser mulheres melhores, para que nós possamos ser pastoras melhores, para que nós possamos ser filhos melhores, né? Temos perdido tanto tempo no trabalho, às vezes não dá tempo nem de dar uma ligadinha para a mãe, para o pai, passa uma semana, a gente não vai lá visitar, passam 15 dias, aqueles que já perderam, sabe, como gostariam de hoje poder ter para visitar, para abraçar, para dedicar tempo. Vamos cumprir a palavra. A palavra fala que para a gente ter vida longa nessa terra e ser bem-aventurado, nós temos, eu não sei porque eu estou falando hoje de paz, mas Deus me deu essa direção. Nós precisamos cuidar deles, nós precisamos ser apoio para eles. Hoje, talvez você tenha mais maturidade e mais conhecimento de Deus. Deus já usou você como uma canaleta, para chegar lá na sua herança, na sua família. Deus fez um divisor de águas através das nossas vidas para que a gente alcance a família que não foi alcançada, né? Não existe esperança sem Jesus, ele existe, ele é real, e quando nós buscamos a sua face, ele se manifesta para nós. Então, assim, primeiramente, buscar a Deus sobre todas as coisas. Segundamente, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso é um exercício para a vida inteira, porque isso não é fácil. Precisamos estar muito em Cristo para poder amar o nosso próximo. Muito. Você precisa entender o que Deus ama que nós façamos, né? E antes de fazer, falar, será que Jesus faria igual eu estou fazendo? Muitas vezes a resposta é não. Não, Jesus não falaria o que eu estou falando, Jesus não faria o que eu estou fazendo, né? Só que, assim, diante de tantas coisas que eu falei aqui, né, que a gente vai estar num posto, imagina aqueles guardas, né, vocês viram na morte da Rainha Elizabeth, aquele guarda que desmaiou, e coitado, ele estava lá, ele estava no posto dele, ele estava representando não só um país, mas um reinado, né, uma coisa que o mundo inteiro estava ali, ele deu o melhor dele, mas até que ele não suportou, e até que ele desmaiou ali e caiu. Então, assim,
Não é fácil ser soldado, estar à frente de uma batalha. Você está ali protegendo fortes, né? Quando a gente fala que Satanás não entra na nossa casa, quando o sacerdote da casa se posiciona, por quê? Espiritualmente ele sabe que ele não pode entrar, existe uma força ali naquele lugar, a qual ele não tem legalidade para entrar. Deus nos capacita com armas, com estratégias incríveis, né? A armadura de Cristo é uma dessas. E aí, onde eu quero chegar? Falamos de obrigações, de cumprir deveres, de responsabilidades com outras vidas. Quando aceitamos a Jesus e dizemos, eu sou tua filha, estamos assumindo responsabilidades com outras vidas. Nós hoje somos enfermeiras, somos médicas e não podemos deixar nossos doentes morrerem na fé, né? Não podemos deixar eles caírem no abismo. Então, atrás de nós existe um efeito dominó. Atrás de você, se você abandonar seu lar, se você se separar do seu marido, atrás de você vai ter um efeito dominó. Aqui na Terra talvez você não enxergue isso, mas no mundo espiritual já existe uma estrutura formada, porque ele confia em nós, ele falou, não, na Regiane eu confio, pode ir lá que nela vai vir coisa boa. Não, na irmã Letícia vai ter, eu confio, na irmã Ana eu confio, na pastora Fátima eu confio. Não podemos decepcionar o Senhor. Ele nos deu coisas grandes e a nossa família é o nosso bem maior. Então, assim, nesta terra, né, estamos falando acima de tudo do Senhor, porque sem Ele não somos nada, não conseguimos reger uma orquestra familiar, não é fácil, são muitos tons, são muitas vidas, precisamos ser um pouco super mulheres mesmo, né, tem que ter uns dons divinos aqui mesmo, Deus precisa derramar uns óleo bastante, porque senão a gente não consegue, essa é a verdade. Mas, em Efésios, o Senhor fala uma palavra muito linda, e que ficou cravada no meu coração, além de toda a armadura, né, que ele nos dá, ele nos reveste de toda a armadura de Deus, reveste. O que é revestir? Revestimento, quando você está na sua casa, que você precisa fazer um revestimento, né? Está faltando um revestimento, eu preciso colocar eu preciso colocar cimento, argamassa ali nos buraquinhos que está faltando. Ele nos reveste. Ele nos ama, ele cuida de nós, ele tem o poder da ressurreição de sentimentos, de emoções, ele tem o poder de quebrar correntes da depressão, correntes da mentira, do pecado, porque tem pessoas que precisam realmente de cura, né? Tem vidas e famílias aqui que estão precisando de cura e ele está entrando com cura, com bálsamo nessa hora, porque onde ele chega tudo é mudado, é transformado, é festa quando ele entra, porque aquilo que era sujeira vai indo embora e a presença dele está entrando, que entre para a glória, né, para a honra e glória dele, o Todo-Poderoso, a majestade. Eu sinto a presença dele, eu vejo o manto dele passando, e coisas que você não consegue tirar, ele está tirando com o manto dele. Ele fala, é meu manto, eu faço o que eu quiser com o meu manto, a religiosidade caiu por terra, vou limpar o teu chão, vou limpar a tua sujeira, eu dei meu sangue por ti. Uma gota do sangue do Senhor faz toda a diferença na minha vida e na tua vida, ela transforma a minha vida e a tua vida. Por isso hoje ele está mandando te dizer, levanta e anda, toma a tua cama, levanta e anda. Não sei qual é a tua cama hoje, tem uma cama e não é fácil carregar peso, não é fácil andar com peso nas costas, mas ele fala, eu sou contigo, sou eu que determino o tempo de todas as coisas, e hoje estou trazendo cura, estou trazendo renovo. Eu consigo ver como se Deus tivesse clareando o céu, um dia de chuva, um dia de nubloso, acinzentado, e aí começa a abrir, você começa a ver aquele céu azulzinho, e aquelas nuvens bem transparentes passando. É assim que ele está visitando hoje a minha casa e a sua casa, no nome de Jesus. Recebe o revestimento da parte de Deus. Deus está nos revestindo agora, fecha o teu olho, agora, pensa naquela pessoa que você está orando, pensa na sua família, pensa nos teus entes queridos, pensa naqueles que vieram te pedir socorro, e que talvez você não pôde fazer nada, mas aquilo ficou martelando a sua cabeça. É recurso que você precisa, pede recurso para o céu. Jesus vai abrir as comportas do céu e vai chegar recurso. É força que você precisa, é alguma coisa que está parada há muito tempo, que precisa ser reativada. O sangue dele não tem explicação, ninguém conhece a forma
fórmula, mas o sangue dele tem poder, e o sangue dele está passando sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre as nossas casas. Ele está visitando crianças, ele está visitando pulmões, enfermidades, ele está visitando casas, pessoas que estavam com medo de perder suas casas. Eu não sei qual é o mistério, mas ele me mostra casas, ele me mostra livramento, livramento de acidente. Esse é o meu, esse é o seu Deus, que cuida de nós na excelência da sua santidade. Amém? Glórias a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Aqui, Pai, nós entregamos para o Senhor alguns minutos da nossa vida, do dia de hoje, dia 26 de outubro de 2022, um dia ao qual nunca mais voltará, e um dia ao qual nós podemos, Pai, neste tempo e nesta estação, prestar este culto para o Senhor, que cada palavra, Pai, que cada pensamento, que cada vida que tenha subido com cheiro suave às tuas narinas, o Senhor possa estar recebendo, e que nós venhamos a viver milagres da tua parte. O teu povo precisa ver os milagres, o teu povo precisa sentir de novo os sinais. Oh, Pai, o Senhor é um Deus que dá sinais, o Senhor é um Deus que alimentou o teu povo 40 anos no deserto, Pai, com um maná que vinha do céu, com cheiro de azeite fresco, Pai. O azeite fresco está descendo na casa das tuas filhas nessa hora, é cheiro de azeite. Profetiza o novo, profetiza o novo. Hoje Jesus está consertando algumas coisas, mas a bênção dele está sobre a tua casa, sobre a tua vida, no nome de Jesus. E ele manda te dizer: não vai parar, não vou deixar, sou eu o dono da tua vida, sou eu que te mando ir para frente e ir para trás, e eu cuido de ti porque eu te amo. Não sou um pai que é padrasto, sou um pai que ama os meus filhos, que zelo, sou o cuidadoso, pai amoroso e zeloso, ciumento dos meus filhos. Estou eu hoje entrando com recursos na tua vida, na tua casa, nas situações. É na saúde, Deus está entrando na saúde, é na respiração, é no ventre, é no ovário. Ele está visitando vocês, no nome de Jesus. E ele manda dizer: se é na cutícula, o teu problema é uma cutícula inflamada, estou eu visitando a tua cutícula, porque para mim não há menor ou maior. O meu amor, ele é absoluto. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Glorifica ele aí no seu lugar. Eu vou agradecendo aqui a minha oportunidade, obrigada, minha rica oportunidade, porque Deus sabe de todas as coisas, e que ele possa ter se manifestado na sua vida, através da minha, como canal de bênção, de cura, de libertação, e que nós tenhamos muitas coisas para contar, muitos sinais. Recebe um sinal de Deus, Deus vai te dar um sinal por esses dias, eu creio, no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Minhas lindas, eu agradeço. Amém. Agradeço a oportunidade de poder falar do amor dele, de poder ser soldado dele hoje na vida de vocês, e que essa palavra possa ter ficado na tábua do coração, e que vocês venham a dar muitos frutos. Frutos. Jesus, ele está aguardando os frutos, porque a terra é boa. Glória a Deus. Amém. Eu passo para quem é de direito a falar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tá no mudo, Rei. Amém. Glória a Deus, pastora. Glória a Deus. Que palavra. Nossa, que palavra. Gente, enquanto ela falava, eu só me arrepiava aqui dos pés à cabeça e visualizava. E visualizava os anjos falando. E enquanto, pastora, você falou do seu sonho, eu vi você deitada no quarto e seu esposo na sala. E eu vi como se fosse algo entrando no seu quarto, sabe? Como se um vulto, assim, entrando no seu quarto. Quando você estava falando do sonho que você estava tendo, do pesadelo, né? Nossa, gente, é me arrepiando aqui dos pés à cabeça, toda hora me arrepiando. E louvado seja Deus, né? É isso que o Senhor quer, que a gente viva experiências, né? Que a gente tenha experiências com Ele.
que a gente não vive só de falar da boca para fora, mas Ele quer que a gente sinta a presença dele, sinta que o mundo espiritual é real. Enquanto você estava falando dos anjos, gente do céu, como estava me arrepiando todinha. Aleluia. E estava, nossa, extasiada, assim, apaixonada. E, nossa, essa palavra, eu acredito que fortaleceu cada mulher aqui hoje. Amém. E é isso. E vamos pegar as orações. Quem tem pedido de oração, coloca aqui no chat. Eu quero pedir oração pela minha família, minha casa, meus irmãos, pela minha saúde. Eu tenho endometriose e aí eu fiz uns exames e descobri que ela está um pouquinho mais forte. E eu estou sentindo umas cólicas. Queria que vocês orassem pela minha saúde. E aí, quem tem pedido, gente, vai falando aqui, ó. Quem quiser falar. Eu queria que Eu tenho pedido para... Pode falar, Su. eu quero que você ore pela minha vizinha Nilda, que operou do intestino, e continuar a orar pela vida do meu irmão Ney e da família Golart, e pela minha casa também. Oi, Regiane. Pode falar. Pode Oi. pedir. Eu quero pedir oração. Eu sou irmã da Sueli, tia da Thalita, tudo em família. Eu quero pedir oração, igual a Sueli falou, pelo meu irmão Ney, né? E pela recuperação do câncer. Eu creio em nome de Jesus que ele já está curado. Eu creio nisso. Já tomei posse dessa cura, em nome de Jesus. E eu quero pedir também pela minha irmã Sônia, que ela está com uma depressão, sabe? Não quer sair da cama, sabe? Não quer falar com ninguém. Então, assim, tá difícil. Ontem ela me ligou pedindo oração, né? Aí a gente liga, por exemplo, ela não atende o telefone. Então, assim, eu tô em oração, né? Eu peço que vocês orem também por ela, tá? O nome dela é Sônia, tá bom? E por mim também, que eu preciso renovar minha força, sabe? Minha fé, porque esses dias Deus tem falado comigo em oração, porque eu sempre levei muitas pessoas para Jesus, né? As pessoas permanecem com Jesus, estão com Jesus, e eu, nem que eu estou desviada, não sei explicar para vocês, irmãos, o que está acontecendo comigo, eu peço muita força em oração para que eu volte, porque eu sinto que tem algo me impedindo, sabe, de eu estar perante o Senhor, porque é difícil, não está fácil, sabe, está muito difícil para mim sozinha, e o Senhor tem falado, o Senhor fala, você não está sozinha, você não está sozinha, sabe, entre em oração, fala com as suas irmãs de fé, que elas vão te ajudar em oração, então eu peço que as irmãs orem por mim, porque eu quero voltar, sabe, para o Senhor. E rapidinho, essa Sônia, minha irmã, a depressão dela é muito forte, faz muitos anos. Ela fica uma semana boa, 3, 4 meses ruim, faz muitos anos, muitos anos. A gente não sabe o que acontece. Amém. Igual a pastora falou, a pastora já orou aqui, mas vamos orar de novo, né? A pastora já orou repreendendo todo espírito de depressão, mas nós oramos de novo e vamos crer que em nome de Jesus ela vai ser curada. Todo espírito de depressão, todo espírito de síndrome de ansiedade, toda síndrome de ansiedade, tudo que a ansiedade tem causado, em nome de Jesus, nós já repreendemos agora. Amém. Amém, Jesus. Amém. Quem mais tem pedido, gente? Pode falar. Pode falar, Bruno. Queria oração para Ana Paula, que ela acabou de perder um bebezinho ontem. E aí está se recuperando, está um pouco triste, mas vamos lá para ela. Amém. A gente vai orar. Anotei. Oi, irmãs, boa noite, a paz. Paz. Queria pedir oração para minha vizinha, que eu nem sabia que ela estava doente a esse ponto, mas eu soube que ela foi para o hospital e já ficou internada e o médico descobriu vários tumores pelo corpo espalhado e dizendo os médicos que ela não tem muito tempo, mas eu creio que Jesus é o que pode dar a última sentença, a última martelada é dele.
Então, eu queria pedir oração por ela também, para que Deus possa fazer a vontade dele, o querer dele sobre a vida dela. Obrigada. Amém. Pastora, se a senhora puder orar por esses pedidos. A Bruna acho que vai fazer um pedido. Pode falar, Bruna, que tá baixo o seu microfone. É que eu tô rouca. Eu tô super rouca. Dá para ouvir? Dá sim, pode falar, Bruna. Eu queria agradecer muito a irmã Zélia, que é a sogra da Thalita, né? Agradecer de verdade. A Ayla, no começo, eu estava precisando muito que ela passasse no hematologista. E aí ela conseguiu uma vaga lá no Menino Jesus. Estava passando. Só que aí eu mostrei alguns exames para a doutora de lá. E aí ela falou assim que estava errada. Descartou o diagnóstico e não repetiu o exame. E aí ela continuou fazendo acompanhamento, depois ficou internada, e assim foi. E aí, uns tempos atrás, a irmã Zélia perguntou para mim, a doutora entrou em contato com você para você passar? Para você passar com ela? Aí eu falei assim, ainda não. E aí ela conseguiu a vaga para mim, eu fui, né? Eu fiquei fazendo várias perguntas. Falei, ai, meu Deus do céu, eu perguntei para minha cunhada, será que eu vou para ter uma segunda opinião? E aí eu fui, ela repetiu os exames da Ayla, algumas coisas, repetiu os exames da Ayla. E para honra e glória do Senhor, graças a Deus, tudo aquilo que tinha dado no diagnóstico da Ayla, ela não tem. E tanto que eu estava até desesperada, eu conversei com a minha sogra no dia que eu cheguei, porque eu passei com o resultado dos exames. Antes de passar nessa hemato, eu passei com a pediatra. E aí ela falou para mim que ela estava com uma anemia forte, que ela ia ter que tomar ácido fólico e ela estava com uma infecção na medula óssea. E aí eu fiquei desesperada, eu falei para minha sogra, eu falei assim, se ela tiver com isso mesmo, eu vou naquele hospital, vou ser na diretoria, eu vou fazer um barraco, enfim. E a minha sogra calma, conversando comigo, minhas cunhadas, e graças a Deus eu voltei com a médica, com a hemato, e ela falou assim, não, ela está com uma pequena anemia, nada que um ácido fólico não possa ajudar, mas essa infecção que ela falou, quero saber de onde ela tirou isso. Ela não tem nada disso, tá? Ela tá curada, ela tá de alta. Se precisar voltar, coisa que ela não vai voltar mais, estamos aqui. Ela só não recebeu alta ainda da hemato do Menino Jesus, mas Dilma já recebeu, então, graças a Deus. E aí eu queria agradecer muito a Zélia, porque a doutora foi um amor de pessoa, tanto que o Anthony também tá com anemia agora do ferro, e eu tenho que passar com ele na gastro, estou com dificuldade de conseguir a médica. Conversei com essa doutora que ela passava, ela olhou os exames do Anthony, falou que a médica do posto deveria me pedir alguns outros exames para poder ver se vai ser encaminhado para lá ou não. E aí deixou um leque meio aberto para mim, que se eu precisasse dela, independente se fosse para a Ayla ou para o meu outro filho, ela iria atender ele. Então, eu sou muito grata a Deus, de verdade, muito grata a dona Zélia por ter apresentado a médica, né, através da afilhada dela. E eu acho que nada vem por acaso, né? Tudo tem um propósito. A gente tem que passar. É aquele negócio. Deus nunca dá nada daquilo que a gente não consiga suportar, né? É aquilo. Quando você passa, você fala, nossa, passei por mais uma, né? A gente fala que tem que colocar colete, porque assim, você acaba de passar por uma guerra, você vai no médico, eu falo para a doutora, doutora, eu não tenho vontade de vir no médico com ela, porque toda vez que eu venho é um diagnóstico diferente. Toda vez que eu venho é um diagnóstico diferente, mas eu creio que lá na frente, não só eu como a Ayla vai testemunhar muito pela vida dela, porque ela foi muito guerreira. Amém. Glória a Deus Amém, aí pela Bruna. vida da Arlia. Por ter encontrado nessa médica e ter tido a oportunidade, possibilidade de se deparar com essa médica, com esses profissionais e ajudado, né, na restauração da saúde dela.
Que bom que a Zélia Obrigada. foi o canal, né? Amém. Deus usou a Zélia Verdade. para ser o canal de bênção na sua vida. Pastora, você pode orar por esses pedidos citados aqui pelas famílias das nossas irmãs, saúde, restauração, né, de saúde, da Nilda, do Ney, da família Goulart, Sônia, Amém. que está com depressão, família da Josefa, oração pela Simone, saúde do Felipe, restauração no casamento da Valquíria, oração pela Nésia, Ana Paula, que perdeu o bebê essa semana, para que Deus possa vir confortá-la, pela Paloma, que é uma amiga que eu tenho, Alvina, saúde emocional da Alvina, saúde da mãe da Alvina, saúde da filha, que você possa orar por todos esses pedidos. São muitos pedidos, que você encontre aí a melhor maneira para orar por eles. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Fechem seus olhos, amém? No livro de Efésios diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todos os tempos, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, quão privilegiados somos hoje de estar na Tua presença, Pai. Nós percebemos, Senhor, o quanto nós somos carentes, necessitados, e o quanto precisamos do Senhor, o quanto precisamos das Tuas mãos estendidas, o quanto precisamos da Tua bênção dentro da nossa casa, das nossas famílias, das nossas fragilidades, ó Senhor, diante, Senhor, das nossas situações emocionais, dos nossos bloqueios, mas o Senhor é o Deus Altíssimo, onipresente, onipotente, onisciente. Ah, Pai amado, quando o Senhor se levanta e quando o Senhor olha para os teus filhos, o Senhor determina milagres, o Senhor determina cura, que cada pedido de oração esteja subindo para as tuas mãos, que nessa hora o Senhor já esteja decretando e declarando para os teus anjos: ide, levai cura, ide, levai um tempo novo, ide, levantai aquele que estava prostrado, caído, abatido, entristecido, pois contra a igreja do Senhor o mal não prevalecerá. Em nome de Jesus, eu te apresento, ó Pai, através do teu sangue rico, vertido na cruz do Calvário, que o Senhor possa estar agora capacitando e habilitando a nossa vida espiritual, para que nós acordemos diferentes, para que os nossos pedidos de oração estejam sendo trabalhados, esteja agindo. O Senhor está colocando medicação onde precisava ser colocado, o Senhor está colocando engrenagem onde já não tinha mais engrenagem, o Senhor está quebrando correntes e impedimentos onde estava parado, onde havia água suja, o Senhor está entrando com limpeza, o Senhor está trazendo rios novos de águas vivas, e nós possamos crer nessa palavra declarada, e que nós possamos receber a nossa cura neste momento, de áreas físicas, espirituais, sentimentais, financeiras, no nome de Jesus, que possamos sair blindadas nessa noite, para a nossa família e para aqueles que nós trouxemos em oração, e que nós possamos contemplar, porque o Senhor, Ele não é um Deus apenas de falar, mas Ele vai trazer para os nossos olhos contemplar
contemplar a ação e os milagres. Será um tempo de novos testemunhos, diz o Senhor. Ele está tirando o velho e trazendo o novo, um novo tempo, novos testemunhos. Você não vai dar aquele mesmo testemunho, anos e anos e... Não, Deus está trazendo tempo novo, a novidade de vida para aquele que crê e para aquele que se entregar para Ele em espírito e em verdade, no nome de Jesus. Eu abençoo a todas com a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento, e que nós possamos refletir o seu brilho e sentir o seu perfume no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Sim. Amém. Recebo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Muito obrigada, viu? Obrigada pela presença, pela paciência, e que juntos, né, com muita comunhão, possamos aí vencer e superar muitas coisas e ter muito testemunho maravilhoso para falar por aquele que vive e que reina na nossa vida. Amém? Amém, Amém. pastora. Obrigada a você aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua Amém. oração. Amém. As suas palavras foram, assim, deliciosas de ouvir. Muito obrigada Amém. mesmo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e todos que cruzarem seu caminho, que estiverem à sua volta. Muito obrigada, amém. Grande Eu beijo. recebo também essa energia maravilhosa. Glória a Deus. Amém, meninas, Glória é a Deus. isso. Vamos encerrar e agradecer a Deus por este dia e por cada vida. Sinta-se fortalecida, receba esse vinho novo, receba esse óleo, esse azeite aí na sua vida, na sua casa. Durma com pensamentos positivos, que amanhã será um novo dia, que a esperança venha. Receba essa palavra aí de vitória. Pastora, obrigada, você é sempre bem-vinda aqui. Amo Glória a sua Deus. vida. Amém. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Boa noite. Até a próxima semana, gente. Compromisso marcado. Amém. Até mais. Beijo. Deus abençoe. Beijo, Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada, pastora. Deus abençoe. A palavra foi maravilhosa. Amém, querida. Deus abençoe duplamente. Obrigada. Toda a honra e toda a glória do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus.